Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 18 de outubro, são 15h30, estamos começando a live Momento Bom Samaritano, né? Como vocês podem ver, eu estou no meu quarto, aqui está muito quente, eu estou inclusive com o ventilador ligado. Então, quando ele vier assim, meu cabelo vai balançar, como está balançando agora, é assim mesmo, não estranhe, tá? É claro que ele vai ficar mais bagunçado que o habitual dele, a gente pode tentar dar uma melhorada assim, né? Mas eu acho que atualmente está difícil, né? Mas é assim mesmo, né? Como eu vivo dizendo, a gente não está numa condição normal, né? A gente não está no nosso normal. Se a gente estivesse no nosso normal, eu provavelmente já teria saído hoje, já teria ido celebrar em algum lugar, né? Oi, Fátima, paz e bem, né? Se bobear, eu estaria até descansando um pouco, sabe? Se fosse uma situação normal, né? Mas não é uma situação normal. Ô, Lizzie, minha filha, paz e bem, né? Hoje eu tô no quarto, sabe, pessoal? Né? E aí, como eu tô no quarto, eu tô enfrentando aqui, tá muito quente meu quarto. Deus te abençoe, Lizzie. Meu quarto é muito quente, sabe, pessoal? Então eu tô com o ventilador ligado. Então não estranha que de repente o cabelo balança, assim que nem ele tá balançando. Tá? Mas é só o ventilador que tá ligado, não tem nada de especial não. Tá? É claro que ele vai ficar mais bagunçado que o habitual. Né? Vai ficar bem mais bagunçado que o habitual. Mas é assim mesmo. Hoje nós vamos fazer uma... Hoje é um evangelho muito interessante, sabe, pessoal? Porque as pessoas, elas tratam esse evangelho de uma forma muito simples. E ele tem uma coisa muito interessante, né? É muito interessante mesmo, né? Só que as pessoas às vezes não fazem essa leitura. É interessante isso, né? Como as pessoas às vezes não fazem determinadas leituras. Voltamos a ter missa na capela, comenta a Fátima. Eu estou sabendo, Fátima, né? Eu estou sabendo. É aquela história que eu falo, né? O problema das capelas é que elas são muito pequenas, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado para não encher muito as capelas, né? Mas acho que tendo cuidado a gente está bem, né? A epidemia não acabou ainda, né? Eu torço muito por uma vacina, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Estava comentando, inclusive, aqui em casa hoje, estávamos conversando a estratégia para os meus pais votarem, que eles estão querendo ir votar. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Como eu falei, meus pais estão querendo votar, né? Então a gente estava discutindo a estratégia deles, né? Aí eu até aproveitei e fiz uma proposta muito audaciosa para os meus 4 sobrinhos, né, os netos deles, que eles podem, se eles prometerem, vão ficar os 14 dias antes da eleição, né? Ou seja, do dia 1º de novembro até o dia 15 de novembro, sem sair de casa, né, a gente pode dar um jeitinho de armar para eles se encontrarem, né? Porque papai e mamãe não veem praticamente os netos deles, né? Então já viu, né? Bom domingo, Maria Alice. Estão mortos de saudade. Gaioso, meu irmão diácono, que boa surpresa. Que bom, que honra tê-lo aqui na nossa live, né? Mas então nós estamos fazendo essas estratégias atualmente. Essas coisas meio doidas, né? Faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Parabéns, doutor Bernardo. Ah, Gaioso, se lembrou? Né? Hoje é dia de São Lucas, né, pessoal?
E como é dia de São Lucas, a gente celebra exatamente o dia do médico, né? Aliás, isso é muito gozado, né? Outro dia eu estava comentando com um colega meu que é assistente social, pessoa maravilhosa, olhou para mim: Bernardo, mas por que tal dia é o dia do assistente social? Aí eu virei para ele e falei assim: é porque foi nesse dia que Leão XIII assinou a Rerum Novarum. E por isso é o dia do assistente social. Parabéns para você e Mônica. Pode deixar que eu dou um beijo mozinho. Pode deixar. Falo sim. É dia do médico. Parabéns, Fomenta Fátima. Caio, você lembrou desde cedo, é verdade. Você lembrou desde cedo. Né? Se lembrou sim. Né? Agora, pessoal, sinceramente, assim, eu até pensei em fazer esse post, colocar no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem o que significa o dia do médico, né? O dia do médico é o dia onde a gente celebra São Lucas, onde a gente pensa na vida, né? Então, no Brasil, eu acho que o dia do médico tinha que ser o dia da defesa do SUS. Né? Tinha que dizer, nós precisamos do SUS. Nós precisamos de um SUS protegido, cuidado, com dinheiro a mais, precisa de mais dinheiro para o SUS, né? E se quiser, consegue. É uma decisão. Tá? Bernardo, mas o SUS é para todos. Porque existem coisas que o SUS faz que as pessoas não imaginam. Até quem tem o melhor plano de saúde vai precisar do SUS. Por exemplo, toda a fiscalização sanitária de remédio, de comida, é baseada no SUS, é feita pelo SUS. Uma família de santos médicos, Ustura. Né? Realmente, aqui em casa você tem meu pai que é médico, eu que sou médico, minha esposa que é médica, né? Se a gente for regredir, né? Eu tenho um tio-avô, né, tio do meu pai, que era médico, né? O avô de meu pai era farmacêutico, mas na cidade que ele vivia, só tinha ele, não tinha médico nenhum. Então ele era o médico da cidade, né? O pai do meu bisavô era a mesma situação, era farmacêutico, mas só tinha ele na cidade, ele era o médico da cidade. Então por aí você vê, né? Que interessante. Ô Djalma Duraci, paz e bem, né? Então é uma família realmente de médicos, né? Mas eu acho que a graça sempre brigou para ser seguir o que Jesus ensinou, sabe, pessoal? Porque, como já disse Paulo, não adianta você ter ciência se você não tem amor, né? Bom, pessoal, vamos começar porque a leitura de hoje tem algumas coisas que são muito importantes, tá? Eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente prestar atenção, né? Obrigado, Djalma Doraci, muito obrigado pela lembrança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, juntos com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixe influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensar. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas!
Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Oi, reis, paz e bem. Sabe, pessoal, essa passagem, ela quase sempre, ela tem uma visão onde as pessoas ficam discutindo, né? O que é de César, o que é de Deus, essas coisas. Eu acho que há algumas coisas aqui muito mais importantes do que isso. Apesar de eu achar que essa frase é importante, nós vamos trabalhar ela na nossa visão hoje. Tá? Primeira coisa, né? Olha a que ponto Jesus incomodou essas pessoas. Porque vamos lembrar o seguinte: os judeus estavam sob um domínio militar. O país deles havia sido invadido e era explorado por um outro país militarmente. É bem verdade que esse país invadido não era Israel. Tá? Quando a Bíblia fala em Israel, ela está falando de um povo, não de uma região geográfica. Mas aquela região ali, né, era uma região ocupada militarmente. E essa ocupação militar, além de todos os problemas, ela entrava numa exploração financeira, né? Os romanos tinham uma expressão que eles valorizavam muito, chamado Pax Romana, a paz romana. O que significava a paz romana? Né? A paz romana era o seguinte: eles ocupavam um lugar e colocavam um governo que era favorável a eles. Ou seja, apesar do governo ser daquela região, a pessoa ser daquela região e tudo, ela fazia o que o outro país queria. Não fazia o que era bom para aquele país, e sim o que era bom para o outro. Não podia ter confusão aonde fosse o Império Romano. Então, se tivesse confusão, os romanos iam ficar chateados, mandavam uma legião lá, e a legião ia chegar matando. Ia cair matando, como diz o povo. Né? Bom, e tinha uma outra coisa. Tinha que pagar o imposto. Porque a máquina de guerra, a máquina de destruição, a máquina de morte de Roma precisava de duas coisas para funcionar. Precisava de vida, porque ela mandava um monte de gente para a morte. Então tinha que ter um monte de gente para ser colocada ali para morrer. Precisava de dinheiro para fazer espada, escudo, catapulta, essas coisas todas. Né? O soldado tinha que ser pago, era mal pago, mas era pago. Né? Então, era uma coisa assim terrível, aviltante, essa história do imposto. Né? Tanto que um dos piores pecadores que existia na época era o publicano, porque ele coletava o imposto para os romanos. E aí você vê o seguinte: os fariseus, né, enquanto grupo político, sempre se opôs ao domínio de Roma. Sempre. Você queria irritar o fariseu, você dizia assim: você gosta dos romanos. Não é capaz do fariseu pular no seu pescoço. Entendeu? Só que para pegar Jesus, né, os fariseus resolveram se aliar a Herodes. Herodes era o governante romano que tinha o governante de Israel que tinha sido posto pelo Império Romano. Ele era um colaborador. Então você vê
que essas pessoas estavam tão fixadas em fazer mal que elas estavam subvertendo os próprios princípios delas para fazer mal. Essa era a lógica deles. E olha bem que coisa interessante, porque eles começam de uma forma maldosa, eles começam parecendo bonitinhos. Mestre, você vem de Deus, você ensina o que é certo, você não julga como os homens, você não vê só a aparência. Quem olha assim, nossa senhora, esse aí é o maior fã de Jesus. Esse aí não tem dúvida que Jesus é o Messias, é o ungido que veio para salvar Israel. Porque olha como ele está falando. Né? Mas a gente tem que ter clareza do seguinte: não é porque alguém está parecendo bom que ele é bom. Entendem isso? Observa bem, porque isso é importante para vocês. Não é porque alguém chegou para vocês dizendo que é bonzinho, que é seu amigo, que essa pessoa é sua amiga. Pode não ser. Não é porque a pessoa fala bem de você que ela é sua amiga. Pode não ser. Tá? E aí eles colocam uma grande sinuca de bico, né? Que é o seguinte: eu pago ou não pago imposto? Porque aquilo ali era o seguinte: se ele fala que não paga o imposto, os romanos vão lá e vão matar ele. Se ele fala que paga o imposto, nenhum homem de Israel, nenhuma mulher de Israel vai respeitar mais ele. Então não havia uma resposta para ser dada, não havia como tomar um lado. E o pior, se ele não tomasse lado, ele ia tomar uma posição. Porque esse negócio de dizer que eu fico neutro, não existe esse negócio de ficar neutro. Tá? Aliás, Deus deixou muito claro que ficar em cima do muro é a pior coisa que você pode fazer. Está lá em Apocalipse. Conheço tua conduta. Tu não és quente nem frio. Oi, Eliette, paz e bem. Tu não és quente nem frio. Oxalá fosses quente ou frio. Morno do jeito que tu é, vou vomitá-lo. Então esse negócio de ficar em cima do muro, não vou tomar posição. Olha, isso é a pior coisa que existe. Tá? Vocês têm que tomar posição sempre. Ah, Bernardo, mas se eu tomar a posição errada? Você tomou a posição errada, notou que errou, corrige. Tá? Mas não deixa de tomar uma posição. Né? Lembrando do meu eterno conselho: na dúvida, ame as pessoas. Tá? Então Jesus precisa dar uma posição. E é muito interessante a dinâmica disso, né? Porque Jesus fala assim: me mostra uma moeda. O que está escrito nessa moeda? Tudo leva a crer que Jesus estava no templo, né? E no templo não podia entrar dinheiro romano, né? Até inclusive no episódio dos vendilhões do templo, tem pessoas que estão fazendo o câmbio, ou seja, a moeda romana é colocada ali, eles entregam a moeda do templo, porque a moeda romana é impura, não pode entrar no templo. Então, Jesus não estava com a moeda romana ali, porque estava dentro do templo. Ele vira e fala assim: alguém tem uma moeda aí? Traz uma moeda para mim, diz o que está escrito, diz quem é a face. Então, alguém teve que pôr uma moeda dentro do templo. Alguém teve que violar a lei da pureza. Provavelmente foi um partidário de Herodes, porque se fosse um judeu, teria cometido um pecado muito grande. Então, só nessa atividade, Jesus já mostra que existe ali pessoas que não são judias. Ou seja, ele já mostra que tem algo de estranho naquela situação. Né? Logo em seguida, ele pergunta assim: né, de quem é a face? O que está escrito? É de César. Perfeito. Maravilhoso. Né? E aí ele fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Né?
Tem uma outra tradução para essa mesma frase, né? Porque a frase não foi escrita em português, né, pessoal? Existe uma outra tradução que é assim: retorna a César o que é de César, retorna a Deus o que é de Deus. Sabe, pessoal, essa frase ela tem que ser vista com muito cuidado, com muito carinho, porque ela tem algumas coisas que são muito interessantes, né? Ele faz claramente aqui uma separação entre o Estado romano e a religião judaica, né? Se eu algum dia participar de algum movimento do Estado laico, não é da minha pretensão, não é do meu objetivo, não é do meu carisma isso, não é de outro. Mas se algum dia eu trabalhasse em alguma coisa que fosse laico, eu poria essa frase em cima do local do meu trabalho. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque a gente tem que entender o seguinte: são dois mundos que estão separados. A administração, a política, ela não pode ser envolvida com a religião. A sociedade, sim. A nossa sociedade é uma sociedade religiosa, né? Então, a gente vai ter elementos de religião na nossa sociedade, certo? Então, eu acho perfeitamente válido que alguém ande com um crucifixo. O professor é católico, quer usar um crucifixo, usa. O professor é judeu, quer usar uma estrela de Davi, usa. A professora é uma pessoa da Umbanda, quer usar o seu traje próprio da sua religião por algum motivo, usa. O professor é muçulmano e está na hora da oração dele, ele vai fazer a oração dele mesmo. Porque isso é uma parte da cultura das pessoas. A gente não pode exigir que as pessoas sigam uma religião. Eu não posso basear uma decisão de governo numa religião. Mas a cultura religiosa existe no nosso país e nós devemos respeitá-la. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando, né? Mas o que é de Deus é de Deus. E aqui, pessoal, eu acho que é a grande macete. Porque algumas vezes é fácil a gente saber o que é o certo a fazer, né? Algumas vezes é tranquilo a gente saber o que é o certo a fazer. Mas vai ter momentos na sua vida que você vai ter dificuldade de decidir. Vai ter momentos na sua vida que você vai olhar e falar assim: mas como é que eu vou resolver esse imbróglio? O que eu vou fazer? Me meteram numa sinuca de bico que nem meteram Jesus. Eu não sou Jesus, eu não sei como sair. Sabe. Faça exatamente o que Jesus mandou fazer. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Retorne a César o que é de César. Retorne a Deus. Ou seja, veja o que é para você fazer como um fiel seguidor de Jesus. Veja o que é para você fazer como uma fiel seguidora de Jesus. Tá? Ou seja, entre a vida e a morte, o que você escolhe? A vida. Entre a punição e o perdão. O perdão. Entre a maldade e a bondade. A bondade. Entre o castigo e a misericórdia. A misericórdia. Entre a indignidade, a exclusão, o preconceito, ou a inclusão, o respeito e o acolhimento.
a inclusão, o respeito, o acolhimento. Isso é de Deus. E tudo que for valorizar isso é o que você vai escolher. Ah, Bernardo, mas a outra proposta não leva a isso. Então, outra proposta é de César. Deixa com ele. Na verdade, Jesus tomou uma posição nesse dia. Ele não ficou em cima do muro. Ele está dizendo claramente que você tem que dar a Deus o que é de Deus. Você tem que retornar a Deus o que é dele. O que não é menor, não vale. Deixa para César. Entende? Entendem isso? Entendem o que eu estou dizendo? Estou dizendo claramente que Jesus falou assim: você vai dar preferência a Deus. Oi, Carla, paz e bem. Você vai dar preferência a Deus. Todas as suas ações são pensadas para retornar a Deus tudo que Ele lhe deu de bom. Paz e bem, Carla. Agora, o que não for de Deus, o que for de César, deixa para lá, deixa com César mesmo, é pouco. Entendeu? Vamos falar sério, a gente só tem imposto porque nós não vivemos numa sociedade. Obrigado, Carla, muito obrigado pela lembrança. Nós só temos imposto porque nós vivemos numa sociedade que não segue Jesus. Se essa sociedade seguisse Jesus, se o lucro, se a vida valesse mais que o lucro, em vez do lucro valer mais do que a vida, se o amor fosse mais importante do que o ódio, né? Se o cuidar fosse mais importante do que o machucar, do que o violar, né? Se a libertação fosse mais importante do que a opressão, a gente não precisava de imposto. A própria sociedade faria tudo o que era necessário. A própria sociedade daria boa educação, a própria sociedade daria boa saúde, daria bom salário, bom transporte. Mas ela não segue, ela não retorna a Deus o que deve ser retornado. Então, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Toda vez que vocês tiverem um problema na vida, uma situação complicada, uma dificuldade, uma decisão difícil a tomar, pensem assim: o que é o que eu vou fazer agora aqui? Alguma coisa é muito próximo, vai na direção do que Jesus me ensinou. E a outra coisa vai na direção oposta ao que Jesus me ensinou. E eu vou fazer o que Jesus me ensinou a fazer. Porque só assim eu retorno a Deus o que é de Deus. Só assim eu dou a Deus o que é de Deus. O resto, dá para César. Deixa lá com ele. Entendem isso? Essa talvez seja a grande lição dessa frase. Que você não pode não tomar uma decisão, uma partida, uma posição. Você não pode deixar de escolher um lado. Quando você for escolher o lado, tomar o partido, lembra disso. Você tem que retornar a Deus o que é dele. O que é dele é amor, inclusão, perdão, misericórdia. Né? Deus, Ele quer incluir a todos. Ele quer amar a todos. Então, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, tome uma decisão nesse sentido. No sentido de incluir as pessoas, no sentido de amar as pessoas, no sentido de perdoar as pessoas, no sentido de trazer as pessoas para perto de ti, no sentido de levar as pessoas ao melhor delas. Né? E tudo e qualquer coisa que não for nesse sentido, deixa para lá. Esquece. Joga para o canto. Porque não vale a pena. Né? Então, pessoal, vamos viver a nossa vida assim. Vamos retornar a Deus o que é de Deus.
Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. Era o que eu tinha para trazer para vocês de reflexão, né? Amanhã a gente tem médico, minha esposa tem médico, eu tenho que ir ao médico com ela e eu não vou conseguir fazer live, tá? Então amanhã vocês vão ter um descanso da minha cara feia, tá? Né? Mas eu tenho quase certeza que vocês não vão ficar sem a possibilidade de ouvir de ter uma reflexão, porque eu tenho certeza que o Gaioso vai estar lá com a parte dele escrita. Ele escreveu hoje, aliás, hoje o Gaioso faz uma reflexão por escrito e ele faz um vídeo no YouTube. Só que o vídeo do Gaioso é produzido assim, profissional, não é que nem o meu, assim, improvisado, cabelo voando por causa do ventilador, nada disso não, né? Então hoje mesmo dá um pulinho lá no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Amanhã não tem live, eu vou mandar um aviso para todos, tá? Mas é necessário, eu preciso cuidar da minha esposa, né? A gente sempre falou na igreja, vida em primeiro lugar, né? E a vida dela passa pela necessidade de tratamento dela, então a gente tem que dar prioridade, tá? Então segunda-feira, amanhã é folga para vocês não têm que se preocupar, mas terça-feira nós estamos juntos, tá? Eu vou me despedir de vocês deixando a minha bênção. Dá um beijo no amorzinho. Pode deixar que eu dou, Carla, pode deixar. Prometo para você que eu dou um beijo. Toda vez que você manda, eu dou um beijo nela, tá? Pessoal, então vou me despedir deixando a bênção, tá? E hoje a bênção é especial, né? É um evangelista, discípulo de Pedro, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Lucas, médico do corpo e médico da alma, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Todos vamos usar máscara, tá? Isso vai passar. Fiquem tranquilos que isso vai passar. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Devolvam a Deus o que é de Deus. E Ele sempre estará contigo. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira, 15h30. Tchau, tchau.